Fala aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Galera chegando, pessoal entrando. Espero que estejam todos bem, né? Oi, Elia, tudo bem? Como é que tá? Professora Luciana, tudo bem? Andresa, tchauzinho. Ju, Amodei. Falou, Luciana, obrigado, tá? Valeu. Falou, Felipe. Um abraço, cara. Obrigado aí. Galera chegando, galera chegando. Opa, professora Isabelle na área. Deixa eu visualizar aqui. Já chamar a professora Isabelle. Fala aí, Beatriz, tudo bem? Mara também. Tá baixo o áudio? Peraí, deixa eu tentar aqui. Fala aí, minha amiga, tudo bem? Olá, tudo bom, meu amigo? Na Como é que paz. você tá? Tô bem. Meu áudio tá bem aí pra você? Ele tá baixo. Tá baixo? Ué, Tá então baixo peraí. picotando. É mesmo, é? Ó, agora melhorou. Melhorou? Como é que tá agora aí? Agora melhorou. O meu tá legal? É, deixa eu... Agora ficou legal. Ficou legal? É, eu dei uma mexida aqui no Wi-Fi e tudo, eu acho que melhorou um pouquinho, né? Eu acho que agora tá legal. Áudio perfeito? Isabelle, professora de Direito de Família. Fiz uma live com ela. Obrigada pela sua presença. Luciana Madeira, também fiz outra live com ela, tá aí presente. Ó, a Priscila tá Pri, dizendo que o seu tá melhor. Ah, o nosso áudio, né? A Pri, ela é minha aluna, sabe, Leandro? Hum. De direito coletivo. E acho que ela faz com você o núcleo. Sabe quem é a Olha, Priscila? sei quem é a que apareceu ali. Ela já foi minha aluna de direito individual, Hum. né? Hoje ela estava me revelando que ela é apaixonada pelo direito do trabalho. Fiquei tão feliz, falei, Ah, que opa! legal, que bacana. Então essa live para ela tem tudo a ver, né? Tem, tudo a ver Tem, mesmo. isso aí. Ó, tem muito aluno nosso aí chegando, hein? Agora o do Leandro ficou bom. Até que enfim, né, gente? Consegui, né? Consegui, né? Galera do núcleo, galera da sala de aula, tá todo mundo aí. E Ai, tem gente, né? Luísa! Ah, tem gente que não é aluno, né, Beli? Também, né? Tem. Bastante gente aí. Tem um pessoal que foi nosso aluno de cursinho também, né? Nosso É, aluno de OAB. Vi a Lara Bruna, entrando ali. Pietra. Pietra. A Sara. Olha lá, que delícia esse pessoal todo entrando. Fico super feliz. É bom. É bom demais, né? Bom demais, né? Bom, Ainda mais num momento desse, né? Que eu acho que assim, tá todo mundo tão isolado que é o encontro assim que é marcante, tá, né? exatamente. Bom, a gente tá aqui hoje, né, velho? Entrei aqui pelo Instagram do Mackenzie Rio, agradecer a oportunidade ao Mackenzie Rio, né? Que nos deixou aqui hoje fazer essa live de um tema tão interessante, de um tema tão bacana que a gente tem para trazer para o pessoal, né? E pessoal que está lá também no Instagram, pessoal da professora Isabelle, vem para cá, né? No meu também, vai lá no meu e vem para cá também. Mas é no Instagram da Lindo. Mackenzie Rio Oficial, tá, gente? Convidem os amigos aí, tá? Tem um botãozinho aqui, tem uma setinha aqui. Isso aqui é tipo uma asa delta, né? Você É. consegue clicar e chamar os amigos exatamente de onde está acontecendo, né? Então isso é bem bacana, né? Bom, vamos lá? Vamos começar a bater um papo com Vamos. essa galera? Vamos? Antes de mais nada, só para a gente poder aqui se apresentar, né? Eu sou a Uhum. professora Isabelle Gravatá. Nós somos os dois professores de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Mackenzie Rio. E é uma honra estar aqui dividindo com você, Leandro, que não só é professor comigo na Mackenzie, mas é meu amigo de longas datas. Nós escrevemos juntos, nós trabalhamos em várias instituições juntos, também em cursinhos preparatórios, curso de prática. A gente tem aí as nossas escritas, né? Nossa
parceria que é muito legal. Então, é muito bom a gente poder estar aqui através do canal da Mackenzie, onde nós temos uma legião de alunos reunidos, né? É esse encontro nesse momento que está todo mundo em casa, no isolamento forçado. Eu tenho falado isso o tempo todo, não foi programado, ninguém esperava isso. Acho que ninguém nunca imaginou passar por isso na vida, né? Então, está sendo um momento muito diferente e esses encontros, eles proporcionam uma alegria enorme. Então, eu fico muito feliz, primeiro pela nossa amizade de longos anos, segundo pelo grande respeito que eu tenho por você, não só como professor, como também presidente da comissão da OAB, que eu faço parte, né, que me convidou para fazer parte, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Então, muito bom estarmos aqui juntos nessa live. O prazer, você sabe que é todo meu, né? Eu não tenho nem muito, aqui no caso, a falar, porque se eu falar tudo que eu tenho para falar, a live acaba, eu não consigo tecer aí todos os comentários em relação a você, né? Para quem não sabe, Isabelle, por favor, me desculpa o que eu vou falar agora, hein? Mas quando eu comecei a dar aula, a Isabelle Gravatar já era Isabelle Gravatar, tá? A Isabelle Gravatar já tinha o nome. Todo mundo falava muito Isabelle Gravatar, Isabelle Gravatar. Eu falei, cara, quem é essa moça? Quem é essa moça? E depois eu tive a enorme felicidade de virar amigo da Isabelle Gravatar. Tem muito tempo já que a gente se conhece. Como a Isabelle falou, a gente já escreveu junto, a gente dá aula junto. Nós damos aulas juntos em vários lugares, né? Tô com a Isabelle na Mackenzie. Para mim é uma honra demais poder dividir com ela as disciplinas. E uma ótima amiga. Eu não tenho, como eu falei, como aqui enumerar tudo. E quem te convidou para a comissão não fui eu. Você que me deu a honra de poder fazer parte da comissão. Imagina. Tá? Para de graça, tá? É um barato, é uma comissão que a gente estuda. E isso é bem legal, né, Leandro? Porque, assim, nós estamos aqui como professores, mas nós somos eternos alunos. A gente está sempre estudando, a gente tem reuniões quinta-feira, onde a gente fica debatendo esses temas. E até quando surgiu a ideia, né, da gente fazer essa live, foi uma das coisas que a gente pensou. Tem uma série de dúvidas, o pessoal está perguntando muito qual o impacto no direito do trabalho dessa pandemia, qual o impacto na advocacia trabalhista, e eu acho que isso é um ponto assim, muito importante para a gente aqui falar, porque de fato a gente está trabalhando remoto e a gente está sendo muito demandado agora e seremos mais ainda, né? Depois. Então, esse impacto é algo que vai fazer uma diferença na nossa área e nos contratos em si, né? Acho que agora a gente está com 3, 4, 5 medidas provisórias movimentando muito os direitos trabalhistas. Eu tenho sentido até uma dificuldade em sala de aula, porque eu sempre adotei uma postura assim, olha, medida provisória é provisória, vamos esperar ela ser convertida em lei para a gente discutir. Então, assim, eu fui muito reticente em discutir a medida provisória 905, né, contrato verde e amarelo, e eu falava assim, gente, mas olha só, e se isso não passar? A gente está estudando isso, e se isso não passar? E realmente não foi convertido em lei, cai tudo por terra. Então, assim, a medida provisória é essa angústia que a gente passa. Só que nesse momento, ela é, assim, o que a gente tem e muito eficaz para a gente poder lidar com o trabalhador diante desse isolamento, né? Então, o que fazer com um contrato de trabalho? Suspender? Coloca de férias? Antecipa feriados? O que a gente pode fazer? Então, essas medidas provisórias vieram para esse momento, né? Acho que elas agora a gente tem que dar assim um parênteses para tudo, estuda para esse momento, como é que está valendo. Não sei se você tem essa sensação. Ela é tão pontual. Eu, quando ensino aquela parte de banco de horas, a gente fala da possibilidade de você compensar em um ano a jornada de trabalho, se você fizer o banco de horas através de norma coletiva, ou em 6 meses, se for através de um acordo individual. E agora, através da medida provisória, você pode fazer uma compensação em 18 meses, né? 1 ano e meio. Mas é em virtude da pandemia. Né? Então, assim, é bem focado,
né? Acho que a gente está vivendo um momento de medidas provisórias que agora a gente não pode dar uma descartada, não pode esperar, porque elas agora estão sendo muito executadas e estão sendo muito necessárias. Embora loucas também, né? Aquela história de medida provisória, revogar medida provisória. Eu não sei É. você, mas eu até hoje me pergunto em que ponto do direito está isso, né? Aquilo ali foi uma loucura. Eu concordo contigo. Eu acho que essa parte aí da MP, revogando a MP, ela salta aos olhos, né, como algo negativo, como algo que não é positivo. E a gente ainda lembra que a medida provisória 927, ela tinha um artigo que falava de suspensão do contrato de trabalho e, em primeiro momento, ocorreu uma revogação via Twitter, né? O chefe do Poder Executivo, né, revogou o artigo via Twitter e depois ele soltou uma MP, que a MP revogou um artigo de uma MP, né? E depois a revogação da MP 905 também por uma MP, né? Se a gente pensar num processo legislativo, se a gente pensar numa ordem natural das coisas, a gente fica um pouco assustado, né? Agora, uma coisa é certa, né? Até dentro desse tema que a gente hoje trouxe aqui para a nossa live. Eu acho que o direito do trabalho, ele de uma hora para outra, ele deu uma ressurgida, será que, se é que isso é possível, porque o direito do trabalho estava sendo muito atacado, as pessoas estavam tentando de todas as formas ofuscar, né? E aí vem a crise, ocasionada, logicamente, por conta do Covid, da pandemia, e a primeira área afetada, logicamente, é a relação de trabalho, né? A relação de emprego mais propriamente dita, né? Então, eu tenho que tomar medidas para que os empregos sejam mantidos, que a economia continue girando e que as empresas mantenham as atividades. Aí, como você bem colocou, veio esse monte de MP, uma atrás da outra, né? Que eu acho que, como você falou, são medidas temporárias, mas elas vão ter que ser estendidas, porque a gente, de repente, não esperava que isso fosse durar esse tempo todo, né? E com a perspectiva, a gente não sabe, a gente não tem a noção, mas que possa ainda acontecer por mais um tempo. Agora, eu não sei qual é a sua sensação, Isabelle, mas eu queria te ouvir em relação a isso. Eu acho que a relação humana vai mudar depois disso tudo que está acontecendo. Agora, além da relação humana, o tema hoje nosso aqui é as relações de trabalho, o direito do trabalho. O direito do trabalho na pandemia, ele já está sofrendo mudança. Agora, você acredita que depois que isso tudo acabar, o direito do trabalho vai ser o mesmo? Você acha Não. que teremos muitas mudanças? Eu acho que nós teremos sim. E você falou uma coisa muito importante, que foi o fato de que nós estávamos apagados, estavam todos desacreditados no direito do trabalho, até por conta daquela reforma que nós tivemos no ano de 2017, que deu uma mexida na nossa CLT e a partir dali começaram a falar até na extinção da Justiça do Trabalho, né? Já se ventilava, olha, vamos acabar com a Justiça do Trabalho, e é uma relação que, embora em 2017, né, o discurso tenha sido que é de igualdade empregado-empregador, que nós sabemos na prática que não é uma relação de igualdade. E acho que agora isso vai ficar muito evidente. Nós vamos ter uma mudança na forma de trabalho. Todos estamos nos reinventando. Então, a nossa legislação, ela não imaginava o e-commerce do jeito que está, né? Então, não sei se voltaremos a ter um presencial da mesma forma. E a gente vai ter que lidar com esse teletrabalho, a teleeducação, essa distância e, ao mesmo tempo, o poder de mando, a obediência às ordens, né? Como a gente vai lidar com isso? E você sabe, né, Leandro, até a gente, todas as vezes que a gente conversa sobre alguns temas, né, um dos temas que eu mais gosto de falar é sobre o home office, é sobre o teletrabalho, até por conta dessa possibilidade do anywhere office, você poder trabalhar de qualquer lugar. E hoje eu vejo que nós tivemos em 2017 uma CLT falando que o home office, na verdade o teletrabalhador, ele está excluído do capítulo da jornada de trabalho. Ele não tem repouso, ele não tem a pausa para alimentação, ele não tem o dia de descanso, ele não tem a hora noturna. E acredito eu que
passado isso tudo, da forma como a gente está trabalhando e da forma como o emprego vai permanecer, a gente vai ter que rever essa legislação. Acho que a gente vai voltar àquela tecla da desconexão. O sentimento que eu tenho é que estamos trabalhando todos muito mais, porque não temos noção de quantidade, né? Assim, chega um zap dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. O chefe não está vendo se você já terminou de fazer aquela tarefa, se você ainda está sobrecarregado, como é que você está. Então, eu acho que essa necessidade de trazer uma limitação para o teletrabalho e que vai ser muito viável. Leandro, a gente tem condições de saber quando se acessa um e-mail, quando se liga um computador, quando se acessa o Zap, quando se responde uma mensagem. Então, em algum momento, acho que foi a Tati que escreveu ali que a gente está falando da saúde do trabalhador também, né? Essas medidas provisórias, elas vieram por isso. Nós estamos todo mundo em casa, a gente está vivendo um momento de home office mundial por conta de uma pandemia, de uma hora para outra. Foi um inesperado, né? Então, eu imagino que a gente vai ter uma mudança, vai ser necessário mexer na nossa legislação. E não mexendo na legislação, de qualquer sorte, a gente vai ter problemas na justiça do trabalho, né? Eu, quando falo que o teletrabalho ele pode ser um retrocesso à escravidão, é um termo muito pesado, às vezes até criticado. Poxa, Isabelle, como assim? Isso não é um trabalho forçado, mas é pelo excesso de horas em que nós estamos trabalhando, né? É pela falta desse limite de ser dia, ser noite, ser sábado, ser domingo. Quantas vezes nós conversamos a respeito disso, que somos demandados para uma reunião no final de semana? Somos demandados para que a gente faça um cumprimento de aula no final de semana. Então, assim, isso não vai se encaixar, acho que vai ser uma nova realidade que não vai se encaixar a essa nossa legislação, né? A nossa antiga legislação não vai se adequar a esse novo formato de trabalho. Por isso que eu acho que vamos precisar mudar muita coisa por aí. Tá, e aí, pegando a sua linha, Lê Capitulina aqui falou uma coisa que é importante, jornada múltipla, na verdade, vamos ter jornadas simultâneas. Acho que foi a Raquel, não lembro, você tinha até falado, a Tati tinha falado que o banco de horas dela já ultrapassa 368 horas, né? Olha isso. E mandar um abraço aqui para o nosso coordenador acadêmico, que passou aqui pela nossa lista, né? Antônio Renato. Forte abraço, Antônio. Obrigado aí pela Um beijo grande oportunidade. para ele. Tá? E, Isabelle, e esse é um ponto que eu venho batendo muito, né? Nessas rodas aí que a gente vem discutindo, você participa de algumas e tudo mais, uma das coisas que eu venho visualizando é a possibilidade de, quando isso tudo passar, porque vai passar, né? É questão de tempo, mas vai passar, a Justiça do Trabalho ter, na verdade, um verdadeiro inchaço, né? Por quê? Porque muita gente não está conseguindo pagar, muita gente não está conseguindo atender as medidas da forma das MPs. Vou te dar um exemplo, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que ele deu férias ao seu empregado, passado o período de férias e tudo mais, ele simplesmente mandou o cara voltar, né? Quando ele podia ter antecipado as férias do empregado, as férias de 2021, ele podia ter concedido. O que aconteceu? Uma triste situação. O empregado voltou e contraiu a Covid-19, né? E aí é uma questão que a gente tem que pensar, porque o STF recentemente ele entendeu como inconstitucional aquele artigo da MP 927, né, que dizia que não consideraria a Covid como acidente de trabalho, né, de cara, se não tivesse nexo causal e tudo mais, né? E agora, eu acho, não sei qual é o seu posicionamento em relação a isso, mas para o fato do cara ir ao emprego e ter contraído, será que a gente vai conseguir configurar realmente como acidente de trabalho? E mais, quais são suas perspectivas para o futuro de máquina judiciária trabalhista? Inchaço, complicações? Será que a teleaudiência vai pegar, né? A audiência por videoconferência vai pegar? O que você acha disso, Isabelle? Bom, primeiro, em relação ao fato da gente ter assim, esse inchaço, da gente observar que vai ter
um crescente número de reclamações. Eu não tenho dúvidas disso. Como você deu o exemplo, o rapaz que contraiu a Covid, esse nexo causal é que eu acho que vai ser complexo da gente firmar, porque nós estamos falando de um vírus. Nós estamos falando de um vírus que ele pode pegar no ar e que a gente ainda não tem dados concretos dessa transmissão. Então, às vezes você tem uma pessoa, pode ser da sua própria família, que tenha o vírus e que esteja com o vírus silencioso. E foi ele quem te passou e não necessariamente uma pessoa do seu trabalho. Então, acredito que esse nexo causal vai ser complicado. Porém, nós vamos sempre partir daquela proteção ao trabalhador e até a própria Previdência, Leandro, nesse momento, como não estão sendo feitas as perícias, os empregados já imediatamente estão entrando pelo auxílio. Então, você entra no site, você anexa o resultado do exame, você coloca ali uma declaração médica com o CID daquele afastamento, já tem o CID para o Covid, né? Aquele código que a gente precisa da doença, e com esse documento, a Previdência já coloca o benefício à disposição desse empregado. Então, assim, isso também é algo muito importante. Na semana passada, eu conversava com até um professor que trabalha com a gente, que ele me disse assim, olha, minha família tem uma loja no shopping e a moça contraiu o Covid. E como é que a gente vai fazer? Eu pago 15 dias, depois os outros 15 dias, como é que fica? E aí eu dei essa orientação para que ela entrasse de imediato com a documentação pelo site, porque desde o primeiro dia já está sendo amparado pela Previdência. Então, a gente teve a própria legislação previdenciária com uma adequação para uma nova doença. E aí eles estão colocando o auxílio doença e essa análise, né, de se é uma doença profissional ou não, que aí repercute naquele ganho de uma estabilidade, é que ainda não está sendo apreciado. Quer dizer, eles estão dando como auxílio doença, mas não estão trazendo esse nexo causal com o trabalho. Eles não estão trazendo. A Previdência está colocando como uma doença. Isso vai cair para a gente, né? Não tenho dúvida que a gente vai ter demandas nesse sentido para que a gente verifique, né? E o desrespeito, olha, aqui estavam falando banco de horas em excesso. A gente não vai ter tempo para compensar essas horas no formato que está a lei, né? A gente está tendo, assim, é um atropelo e por dois lados. Ao mesmo tempo que eu tenho médico com excesso, eu tenho quem está em casa que vai estar com um pouco menos. Então, assim, essa dose, eu acho que vai ser muito complicada. Isso vai bater na justiça também. Nosso coordenador perguntando, né? Reuniões sábado à noite, né? Ele não convocou a gente para uma reunião sábado à noite. Não falei dele, né? Mas a professora Bia está aí de testemunha, né? Beijo, Bia! Então, assim, mas não pode. E aí as pessoas vão vir a reclamar desse excesso que estão tendo. Até porque, Leandro, eu pergunto a você, olha que interessante. Nós estamos todos agora sendo teletrabalhadores? Isso realmente é um teletrabalho? Por quê? Porque o que aconteceu? Uma coisa era, antes disso tudo, nós tínhamos uma opção. Olha, Leandro, eu quero você presencial. Leandro, eu quero você em casa. Leandro, eu quero um trabalho misto com você. Outra coisa foi, agora não tem empresa. A empresa está fechada. Você está em casa. E aí nós passamos a ser regidos pelo teletrabalho sem levar em consideração aditivo contratual. Então, assim, o que a medida provisória fez com isso? Como é que você acha que a gente tem que lidar com isso? Porque se efetivamente somos esses teletrabalhadores, é full-time online. Né? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, hoje, né, eu acho que, pelo menos nesse primeiro momento, a gente vai ter que pensar muito na famosa palavra ceder, né? Todo mundo vai ter que, de alguma forma, ceder um pouquinho para que tudo se ajuste. Por exemplo, quando eu falo em ceder, eu digo da possibilidade que tenha 936 de redução de jornada e redução de salário por acordo individual, né? Foi tão discutida que chegou ao STF e tudo mais, mas no final sacramentada
por acordo individual, né? Infelizmente, a gente também tem que lembrar que a empresa ela se encontra numa situação, não todas, mas algumas, em que as suas atividades econômicas elas também foram afetadas. Então, eu, por exemplo, louvo muito a empresa que tenta tomar essas atitudes para realmente manter o emprego, tá? Eu, sinceramente, gosto muito disso. Agora, claro, o que eu vejo muito, Isabelle, é gente tentando se aproveitar da situação. É gente que, nesse período, nessa situação, ela nem mesmo precisaria suspender ou mesmo reduzir, mas ela faz porque eu tenho essa possibilidade. E dependendo do caso ali, com auxílio até integral por parte do governo, né? Bom, para aqueles que não decidiram reduzir ou suspender e continuam o trabalho no chamado teletrabalho, home office, o que seja, eu concordo com você quando você diz que o limite praticamente já é positivado, né? A falta de limite. Quando você pega o artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz que esse cara, né, não tem controle de jornada, você já vai para o entendimento de que o teletrabalhador vai poder trabalhar, exatamente como você falou, full time. Só que com regras a serem observadas, né? Por exemplo, o 75C, que traz aquela questão de eu saindo do meu trabalho presencial para o online ou para o teletrabalho, do teletrabalho para o presencial, com alguns requisitos, o aditivo contratual, como você falou. E pela MP, o que aconteceu foi o seguinte, olha, eu vou te colocar no teletrabalho. Você vai para o teletrabalho. Agora, que regras vão reger essa relação? Aí eu acho que foi bem o que você colocou. É triste falar isso, mas não tem regra. Não tem regra. O cara vai te contactar pela manhã, pela tarde, pela noite, às vezes pela madrugada. E aí entra uma questão que é uma questão também de norma de direito fundamental, que é a saúde, né? Até que ponto esse trabalho a mais, até que ponto essa sobrecarga que alguns trabalhadores estão sofrendo, isso não vai afetar realmente na sua saúde mental. Física também, mas Sim. principalmente mental, né? E eu acho que foi justamente essa situação que você colocou. Sim, até porque, Leandro, quando eu critico o artigo 62 excluir o teletrabalhador da duração da jornada, eu critico exatamente por conta da preservação da saúde. A limitação da jornada, ela vem para a nossa saúde, não só física, mas mental, né? O excesso de trabalho leva a gente a surtar, a pirar. Então, isso realmente acontece, é uma sobrecarga muito grande. Só que nós estávamos com um momento em que assim estávamos começando com o teletrabalho. Eu até entendi assim, a minha interpretação foi, nós divergimos do que países importantíssimos estavam já à nossa frente fazendo, né? A França falando do direito à desconexão, a gente falando nos Estados Unidos de um trabalho misto, exatamente para a gente ter convívio entre pessoas, para a gente poder melhorar a produtividade no trabalho, a gente resolveu excluir. O que eu vejo é que num pós-pandemia a gente vai ter que refletir sobre essa legislação, porque senão a gente vai ter muito empregado que vai estar afastado por doença. O que vai acontecer é isso, a gente vai ter um crescimento de doenças profissionais. Até porque uma coisa é eu contratar você, Leandro, e combinar com você que você vai trabalhar com o teletrabalho. Outra coisa é, de repente, você está em casa, e nós sabemos disso porque temos professores que não têm computador em casa, que decidiram que não iam ter computador em casa. Olha, eu quero chegar em casa e não vou trabalhar. Tenho certeza que você também é demandado dessa forma, porque você tem filha pequena, eu tenho filhos pequenos. Então a gente entra em casa, o que eles querem é que a gente feche o computador e não mexa no trabalho. Então tem professores, tem profissionais que adotaram essa postura. Cheguei em casa, eu não trabalho. E agora, sabe como é que ele está desenvolvendo o trabalho? Com telefone celular, assim, ó, todo torto, e aí fica lá, cadê a postura? E a circulação, porque a perna fica para baixo, está numa altura errada. Então, esses detalhes que você bem pontuava, que o artigo 75 ele traz para gente, até do empregador vir com normas enfáticas de proteção à saúde do trabalhador, a gente não está tendo.
Eu não recebi de nenhum dos lugares que trabalho essa recomendação, porque não deu tempo, né? Foi assim, olha, estamos em casa, mas a gente vai ter que ter essa medida, assim, de, olha, quanto tempo você está na frente do computador? Essa tela vai fazer mal para sua vista. Olha só, o telefone celular, e a sua postura, e a sua cadeira. Então, assim, é o ambiente do trabalho, a ergonomia do trabalho, tudo que a gente vai poder, vai ter que pensar nesse pós-pandemia. É uma realidade que nos impõe um padrão de comportamento e aprendizado. Luana, super querida, um beijo enorme para você. Sem dúvida, Luana, a gente não sai dessa da mesma forma. Nós sairemos muito diferentes. Leandro começou dizendo, né? As relações serão outras. Elas serão outras em todos os sentidos, né? Então, a gente não vai mais agir da mesma forma. É um momento de profunda reflexão em todos os sentidos, em todos os planos, em todas as esferas, né? Agora, Leandro, só antes de você falar, só terminando o que você tinha me perguntado, em relação à nossa audiência poder ser feita por vídeo, né? Isso. Eu não acredito que isso, para nossa área trabalhista, seja viável. Eu já assisti, já acompanhei Justiça Federal, você olhar, são processos em que as partes podem participar da audiência estando em outro lugar, fazendo através de vídeo, mas a gente sabe, primeiro, que o nosso tipo de cliente, seja ele o empregado ou o empregador, ainda mais agora, né, que nós teremos empregadores com uma situação econômica muito debilitada, eu não vejo condições da gente harmonizar essa audiência virtual. Não vejo mesmo, não acho isso seguro. A gente tem uma produção de prova testemunhal que é fraquíssima, né? Mas que ela ainda é uma prova muito forte, muito necessária. Então, assim, é fraca no sentido de que é frágil. A gente sabe que todo mundo que trabalha junto... Eu penso sempre assim, se eu precisar de uma testemunha, quem vai ser minha testemunha? Porque ou eu tenho um amigo de verdade, do peito, meu irmão camarada, ou então é meu inimigo, sabe? Eu sou 8 ou 80. Essa história do meu colega de trabalho, isso é muito difícil. Leandro, nós passamos mais tempo no trabalho do que dentro da nossa casa. Agora é que nós estamos vivendo de forma diferente. Mas o nosso convívio, nossa, ele é muito intenso. Então, imagina uma produção de prova testemunhal. Não, então não vamos fazer as audiências de instrução, ok? Mas ainda assim, para tentar conciliar, eu não vejo isso de uma forma positiva. Não vejo de bons olhos, acho que a gente não atinge a nossa população. E vou além. Eu sei que estamos nos transformando em super digitais, mas a gente não pode esquecer que nós estamos num país onde há um alto índice de analfabetismo. Nós estamos num país onde há um alto índice de pobreza. Então, imaginar que o sujeito tem um smartphone, um Wi-Fi... Então, isso tudo eu acho muito complicado. Eu acho que são fatores que se somam. É a tendência? É a tendência. Acho que vai ter um dia que nós não teremos mais a caneta, tudo será touch. Acho que a gente não vai mais saber fazer letra cursiva, letra bastão, né? Às vezes eu olho minha filha escrevendo e fico assim, será que um dia ela vai precisar, né? Então, não sei. Mas a gente agora tem essa realidade. Não sei se você é favorável, mas eu não sou favorável a essas audiências. Tá. Então, antes de tudo, mandar um beijão para a Luana, que estava ali falando com a gente. Luana, pô, a querida, né? Uma super profissional. Beijo, Luana. Teve uma pergunta ali do nosso coordenador Antônio Renato, que foi no sentido de se a live pode configurar banco de horas. Antônio Renato, neste caso, não. Olha só, Leandro, eu acho que a gente pode não responder. Não responde. Nós estamos no site, no Instagram da instituição, olha que saia justa. Mas eu vou fazer prova contra mim. Eu vou fazer prova contra mim. Né? A gente está aqui por uma boa causa, a gente está aqui para levar para o pessoal informações, instruções pelo Mackenzie. Então, eu tenho certeza que isso daqui nada mais é do que uma dação. Né? A gente está dando isso aqui para o pessoal. A gente não espera nada em troca. Né? Então, respondido aí, importante. E um detalhe importante, agora, sério mesmo.
não houve a imposição do nosso coordenador, do nosso diretor, que a gente fizesse lives, né? Então, isso também é importante. Eu estou te falando Claro. isso, Leandro, porque tem instituições de ensino que colocaram no quadro que o professor ele tem que fazer tantas lives, tem que cumprir tal horário. Eu conversava assim com algumas professoras da casa que também trabalham em outras instituições e eles falaram isso. E aí é diferente. Claro. Aí eu entendo que é cumprimento de ordem, a gente está executando o nosso trabalho. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, tudo bem, Antônio? Fica tranquilo, Leandro. Ô, Antônio. Bom, em relação à audiência, o que eu penso? Eu vou te dar só um exemplo, né? Segunda-feira eu até trabalhei isso com uma turma, que é a turma de processo do trabalho. Eu até mostrei, né? Porque o nosso sistema é um sistema que traz essa possibilidade, né? Eu compartilhei a tela com eles do despacho da juíza, né? Uma juíza, a audiência ia ser agora, dia 13/5, ontem. Ela desmarcou por conta de tudo, mas disse que era para a gente fornecer e-mail, celular e tudo mais para marcação da audiência. E no final botou assim: mas se vocês tiverem alguma coisa, por favor, justifiquem. Eu falei, pô, peraí. Primeiro ela tinha, no meu sentir, que ter me perguntado o que eu acho. Eu acho, tá? No meu sentir. Depois, em caso de concordância, forneça o celular, o e-mail e tudo mais. Por que eu estou te falando isso? Essa minha cliente é uma cliente de 86 anos, vai fazer 87 anos. Ela foi demandada como empregadora doméstica, né? Ela tinha uma pessoa que trabalhava com ela, 2 vezes uma, 2 vezes outra, e ela quer defender a tese de que não há relação de emprego, de que é uma relação de diarista. Ou seja, eu vou levar a testemunha o porteiro, a outra diarista e tudo mais. Te pergunto, Beth, como que eu vou fazer uma audiência dessa? Com uma senhora, por favor, não estou generalizando, gente, mas com uma senhora de 86 anos que já me declarou que ela não tem a menor possibilidade de entrar no celular, entrar no computador, videoconferência, o que seja, por uma Leandro, qual a audiência. idade dela? 86 está partindo para 87. Vai fazer Leandro, 87 anos. os meus pais têm 75 anos de idade. O meu pai é extremamente tecnológico. O meu pai paga conta de banco. Ele mexe em tudo, ele acha o máximo, ele me manda zap, ele me manda figurinha. A minha mãe, ela pega o telefone, bota na bolsa e me liga, porque o telefone ela não travou. E eu falo assim: mãe, você tá me ligando, mãe. O telefone, ela é totalmente analfabeta digital. Pois Totalmente. é. Eles moram na mesma casa, eles partilham toda a tecnologia. E ela diz assim: minha filha, isso para mim é muito complexo. Esse negócio de ficar mandando uma mensaginha aqui, não consigo. Eu moro no mesmo prédio que eles. Então, assim, meu pai manda figurinha, pergunta como é que tá. Ele brinca comigo dizendo que eu moro num apart-hotel, porque se eu precisar de alguma coisa é só eu pedir o serviço, né, lá na casa dele. E ela diz assim: minha filha, eu vou no interfone, mas eu não sei mexer nisso. Como minha mãe participaria de uma audiência? Então não é a idade, é isso que eu falo para É, você. E olha, é. os meus pais, eles são nível universitário, os dois são formados em direito. E a minha mãe não mexe em nada. Então, Nada. Como é que você vai pegar para a nossa população, para o nosso tipo de trabalhador e colocar uma audiência, que é mas então, tudo? era isso que eu queria chegar. E aí, quando você me perguntou se eu era a favor ou não. A nossa classe, a advocacia trabalhista, e não estou nem pensando nas outras, nós sabemos que não são todos advogados trabalhistas que têm acesso a meio informatizado, que têm computador. E o principal, Isabelle, e aí eu levo para o teletrabalho uma coisa que muita gente não pensa. Gente, tem que ter internet. Se não tiver internet, ninguém consegue realizar esse tipo de serviço. Não adianta ficar pensando, por exemplo, em dados do celular, o que é uma realidade de uma grande parte da população. Então, eu fico me perguntando, e aí? Outro dia eu estava até pensando nisso, né? Meus alunos me conhecem, sabem como é que eu sou. Eu estou lá fazendo uma audiência, tal, de repente o juiz me faz uma pergunta, que é uma pergunta que de repente poderia complicar. Olha eu aqui, ó. Uhum. Travei. E a internet caiu. Olha isso. Olha a má fé passando na minha cabeça, entendeu? Claro que eu não iria fazer isso. Mas, de Uhum. repente, eu posso chegar ali, puxar o fio do computador e desculpa.
caiu minha internet e tudo. Então, acho que é muita coisa a se pesar. Eu acho que a gente tem muito mais ali no caso a, de repente, se perder no caminho do que efetivamente imaginar que esse caminho vai ser um caminho retilíneo, sem qualquer tipo de comprometimento. E, Leandro, olha só, primeiro deixa eu mandar um beijo para o Fernando, que entrou aqui, um amigo que trabalhei com ele na transição, super querido, muitos beijos. E deixa eu te falar uma coisa, a gente tem uma internet cara no Brasil, tá? A Tem. gente tem uma internet que é cara e não é de livre acesso. A gente tem projetos para ter internet na praia, internet na praça, internet em determinados lugares, mas que ainda não temos. A gente tem projetos incríveis para levar. E aí, Luana, que estava aí, a Luana, ela trabalha no Estado, na Secretaria de Tecnologia. Assim, conversando com ela, Irineu, que é professor com a gente, também é de lá. Assim, a gente tem esse planejamento, mas a gente ainda não tem esse alcance. Nós sabemos que muita gente usa o 3G do celular pagando. E aí, como vai ficar? E aí ele está no 3G porque não tem o 4G, porque lá onde ele mora também não tem, e aí a transmissão dele também não está muito boa, um é cabo, outro é Wi-Fi, outro... Peraí, como é que eu posso hoje colocar isso e dizer, não, mas todo mundo tem acesso? Não é assim. A gente está até indo para esse caminho, foi o que eu te falei. Acredito que a gente não vai ter mais caneta. A gente vai ter um dia que tudo vai ser touch. Vai ser o mundo dos Jetsons, né? A gente vai ter tudo, né? Automatizado, tudo assim. Mas não é o momento agora. Agora a gente ainda tem essa dificuldade para uma população que não tem conhecimento e que não tem dinheiro para isso. Nós não temos um celular. Ah, todo mundo tem celular. Um celular para fazer uma boa transmissão, com uma boa câmera, Isso tudo vai pesar, Leandro, vai pesar. Por isso eu falava que a diferença de uma legislação que em 2017 escreveu um teletrabalho e que agora, em 2020, a gente não está vivendo um teletrabalho como se imaginava. A gente está vivendo uma imposição. Ó, com o que você tem, se vira e vambora, trabalha. Foi assim, né? Ninguém chegou para você e disse, olha, você vai ter que ter um notebook, você vai ter que ter um celular, você vai ter que ter... Não vai ter, sabe? Muito complexo. Eu estudo em Direito Digital, tenho dado aula para os alunos sobre as formas de contratação, BIOD, CIOD. Quer dizer, há muito já se pensa, como é que é a escolha desse equipamento? Quem escolhe é a empresa, quem escolhe somos nós, é o próprio empregado. Isso tudo na nossa relação de trabalho pesa. E aí numa audiência, como assim? Então eu acho que vai ser muito difícil a gente... Foi difícil entrar para o PJE? Foi, entramos. Até hoje com o pesadelo judicial eletrônico, né? Ainda um pesadelo. Mas eu não vejo de imediato, acho que a gente ainda vai demorar muito para poder ter uma aceitação de audiência eletrônica. Sim, concordo. Aproveitando aqui, só avisando, né, aos alunos que eu gravei o nome de todo mundo, que quando eu falei da audiência, né, que desligou, caiu, já teve gente começando a dizer que vai fazer isso nas aulas, tá, Isabelle? Dizendo que quando não souber responder alguma coisa e tudo mais, vai dizer que a culpa é da internet, né? Para você enxergar onde vai o raciocínio Leandro, deles. eu postei um vídeo essa semana que é engraçadíssimo de humor, que é isso. O professor faz uma pergunta e ele começa a fazer. E ele vai travando e depois a mãe vem e olha em cima dele, né? Mas, de fato, isso também pode acontecer. A gente tem que partir de um princípio de boa fé, a gente tem que ter toda uma compreensão. Mas isso pode acontecer de verdade, não pode? Pode, claro. Eu acredito. E eu vou além. Na questão da audiência trabalhista, eu vou além. A gente sabe que na audiência trabalhista, o papel do juiz é um papel super importante, porque o juiz tem aquela ideia de estar perto das partes, justamente para ter a sensibilidade do real, né? Ou pelo menos chegar próximo ao real. Tanto é que a gente sempre brinca com isso, né? Na Justiça do Trabalho, o local de sentar à mesa na audiência é diferente, aquela história toda, né? O juiz ele está ali para olhar para o cara e para dizer, vem cá, é isso, não é isso.
Como isso fica numa audiência, por exemplo, por conferência, né? Eu acho que muita gente não está pensando nisso. Acho que muita gente está esquecendo disso, no final das contas, né? E eu Bom, vou te perguntar uma coisa, Leandro. Você acha que todo mundo se sente confortável em falar através de uma câmera? Você sabe não. por quê? Olha só, a gente dá aula, né? A Mackenzie oferece para a gente uma plataforma que os alunos podem abrir a câmera para gente. E a minha aula é extremamente dinâmica. Pri tá aí, Pri estava tendo aula hoje comigo de manhã. Eu coloco eles para mudarem o status, eles têm que me dar um sorriso de bom dia, eles têm que me dar um joinha que entenderam, eles têm que fazer carinha triste na hora do intervalo, eles fazem carinha feliz quando eu volto. Eu fico toda hora dizendo assim: bora mudar o status, para ver se eles estão ali acordados. Mas já há umas 3 aulas que eu digo o seguinte, que eu quero que eles abram a câmera, porque eu tô com saudade deles também. Eu tô ali falando, fico me vendo. E eu queria olhar para aqueles rostinhos, até porque eu sou super pegajosa, eu gosto de abraçar, de dar beijo. Então, eu não tô podendo fazer isso, estamos todos Feliz, distantes. feliz. Então, vamos matar a saudade assim. Eles abrem, por algum acaso, a câmera para você? Porque hoje eu pedi, né, Pri, para ler artigo. Eu falei assim, vamos ler comigo, vocês vamos ler. Eu soube que o Victor, que é professor que trabalha com a gente, ele faz isso. Eu falei, ótima dinâmica. Então, ao invés de eu ler o artigo, de eu comentar, eu vou falar, artigo tal, lê para mim e tal. Gente, eu tenho uma turma que somente 1, 2 eles abrem quando eu digo assim, se abrir a câmera, meio ponto. Se abrir a câmera, não vai fazer prova. E aí a gente vai nessa brincadeira e eles abrem. Mas são poucos. Eu fico pensando, essa transparência que eu preciso numa audiência, que é o que a gente está falando no olho, você não acha que o sujeito vai ficar encabulado de estar falando numa câmera? Isso não pode acontecer? Pode, eu acho. É porque a gente vai vendo nos comentários aqui, os caras começam a te atacar, né? Atacar no bom sentido, mas começam, né? Eu, eu não estou fazendo isso, eu fico enchendo o saco deles o tempo todo. Eu peço para liberar o áudio, pelo Dei menos, ideia. e tudo, né? Agora, por exemplo, eu tenho uma turma segunda-feira à noite que essa segunda bateram 50 pessoas, né? Então, por exemplo, uma coisa até que eu fiquei pensando na hora, eu falei, pô, eu podia pedir para todo mundo liberar o rosto, né? Dos 50, iam liberar uns 10. Mas eu falei, não, eu não vou fazer isso com os caras, não, que eles podem ficar aí, quem sabe, um pouco, não sei, envergonhados, né? De repente a palavra também é essa. Tem gente que não, tem gente que ia liberar numa boa, mas eu não sei até que ponto. Agora, eu gostei desse negócio de ler, viu, Isabelle? Eu achei Poxa, isso ó, bacana, achei isso bem eles estão legal. aqui dizendo que eu estou dando ideia, mas isso torna dinâmico, até Então, porque, Leandro, olha, a gente entra às 7 horas da manhã até às 10h30, né? À noite a mesma coisa. São 3 horas e meia falando. Parar um pouquinho, ouvir a voz do outro, nossa, dá uma dinâmica, você vai ficar muito mais feliz. Pode fazer isso que vai dar certo. tá. Agora, você vai ter certeza que pouquíssimos vão abrir o microfone. O Antônio Renato falou uma coisa certíssima e hoje a Pri viu isso. O pessoal dizendo assim para mim: eu estou sem microfone. Eu falei: como assim? Eu estou sem microfone. Ingrid viu, né, que Raquel e Camille são as minhas alunas de quarta que falam muito, que abrem a câmera e são engraçadíssimas. Eu falo, não assiste aula de pijama, não vai abrir a câmera você de pijama, nada de estar de camisola e tal. Mas a gente também tem que ter essas ponderações, né? A gente tem uma vestimenta adequada para ir à Justiça do Trabalho. E nessas audiências, como vai ser? É, Será que se o reclamante estiver de camiseta regata, o juiz não vai prosseguir com a audiência dele? pois é, Vai dizer pois para é. ele, vai trocar a sua roupa? Na primeira audiência que eu tiver que fazer, eu vou botar a camisa do Vasco. Eu vou botar a camisa do Vasco, vou aparecer. Se o juiz for vascaíno, acho que o negócio vai ficar legal. Agora, se Vai ele dar for certo. flamenguista, o Já negócio fica era, estranho. Pois é. já era. Eu pensei nisso. Falei, se a gente for com uma camisa de time. E assim, claro que todo mundo em casa, né, fica também mais à vontade. Leandro, imagine no meio de uma audiência. Uma cachorrinha latindo, um filho. Olha, na aula de ontem, Ingrid tá aí, não me deixa mentir. Eu tô aqui dando a aula, de repente eu olho pro lado, a Cecília pegou uma cadeira, botou o pezinho na pia e tava mexendo no armário. Eu, na mesma hora, falei, gente, peraí, Cecília! Você imagina isso na audiência? Então, assim, eu acho que é muito complicado para a seriedade do ato.
Eu acho que o ponto certo é esse, né? É um ato formal. A audiência é uma formalidade que vai ser muito complicada nesse ambiente que a gente está, né? Que é um ambiente adaptado, todo descontraído. Como assim, né? É, é. Bélio, ó, o papo tá ótimo, né? Eu ficaria aqui mais sei lá quanto tempo. Eu ficaria coordenador até o horário da minha aula, se fosse possível. E tudo. Mas olha, a gente tem a limitação do Instagram, né? Em relação à live, Uhum. né? A gente já está batendo aí 50 e poucos minutos. Eu acho que a gente vai ter que encerrar realmente, não vai ter jeito. Se a gente emendar um outro assunto, a gente vai ser cortado. E não é legal depois o vídeo ficar gravado com aquela caída nossa, né? Não é Com aquele bacana. corte. É verdade, né? Chega no final, a gente acabou, né? Aí, pum, parou. Olha, 3 vascaínos, tá? Pois é. Nosso Beli, coordenador. você Por quer isso se que você falou que despedir? ia botar a camisa do Quer se despedir? Vasco, né? É. Já está pensando, Pois olha. é, né? Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Ainda tem a Luana que reforça o nosso time aí também. Super Pois vascaína. é, pois é. Você quer Passou se rápido, despedir? né? Quer passar Quero algum sim. recado? Bom, primeiro quero dizer para os nossos alunos da Mackenzie que eles não deixem de preparar o relatório, né? Porque vale hora de atividade complementar e que combinamos também deles colocarem no núcleo de prática jurídica. Isso é uma tarefa do núcleo de prática jurídica. Acho que vale muito a pena nesse momento correr atrás dessas horas, né? Então a gente está dando aí essa possibilidade. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, estar aqui falando com você de direito do trabalho. Eu realmente eu sou aquela pessoa que eu admiro mentes, né? Quando a gente começa, a gente viaja, a gente não para. Foi o que você disse, se deixasse, a gente ficaria aqui falando, entra um assunto, emenda outro. Então, muito obrigada por você estar aqui, por estarmos dividindo esse espaço, por dividirmos a Mackenzie. A gente tem uma sintonia muito boa de trabalho com os nossos alunos, isso é muito legal. É uma parceria, né, importante, rica, a gente só ganha e os alunos também. Agradeço a Mackenzie por poder proporcionar a gente esse momento, né? Abrindo aqui o Instagram, convidando a gente, dando aos alunos essa oportunidade também. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada por tudo e por você também. Nada, que isso. Eu que te agradeço, né? Agradeço primeiramente a você, tá? Por tudo aí que você falou no início, por tudo que a gente passou, né? Agradecer a todos que compareceram, realmente, o que você falou é muita verdade. Eu joguei, inclusive, lá no grupo dos alunos. Quem fizer o relatório dessa live vai valer horas para o NPJ, né? Nossa audiência foi muito bacana, bastante gente participou aqui hoje com a gente. Obrigado, Antônio Renato, obrigado, Mackenzie, obrigado, direção, obrigado a todos vocês. E eu acho que a gente pode sim depois fazer o que a Diana ele propôs, de fazer uma segunda, quem sabe, só com respostas para o pessoal. Acho que vai ser bem legal. Né, Beli? Difícil, porque eu acho que a gente fala pra caramba pelos É. cotovelos, tagarela, a gente já vai vir com um tema, já vai, né, emendar uma coisa ali, mas eu acho que vale super a pena, a gente está aí aberto para fazer outras, e fica registrado o Antônio Renato, que disse que também vai fazer uma live, tá? Opa! Então, já tenho falado com ele para a gente fazer essa dobradinha, e a gente pode fazer pelo Facebook, até porque aí podemos fazer os 3, né? Opa, Não só estou. limitado a 2 pessoas, mas podemos fazer os 3. Vai ser uma live de professores, vai ser bem incrível. Ótimo, tô dentro. Galera, forte abraço então para vocês. Pessoal que está comigo em Direito Coletivo, daqui a pouco a gente está se vendo, né? E, lógico, desejar aí um forte abraço a todos, beijos e que todos se cuidem cada vez mais, tá ok? Vai passar, gente. Forte abraço. Valeu. Vai mesmo. Tchau, tchau. Yeah.